pele. A última lâmina de epitélio de revestimento, que apresenta epitélio de revestimento, é a 19. Né? A 19 apresenta, nós temos dois órgãos aqui, tá? Nós temos um testículo e temos o epidídimo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou mostrar a lâmina 19, tem o epidídimo e tem o testículo. Então aqui, ó, à esquerda de vocês, ó, à esquerda de vocês, eu queria que vocês diagnosticassem direitinho para não confundir, tá? À esquerda aqui, ó, é testículo. Isto não é o epitélio de revestimento, tá? Isso é o epitélio dito germinativo, que forma esse túbulo, a parede desse túbulo seminífero. Então aqui são as linhagens que formam os espermatozoides. As espermatogones, espermatozoides primários, secundários, espermáticos. Estão lembrados disso em embriologia? Então é isso aqui. Mas isso é testículo, não é assunto de agora. Vocês vão olhar esse aqui, ó, esse, ó, tá? Esse daqui é o epidídimo, ele é formado de um túbulo enorme, que todo é novelado. E quando a gente corta, ele fica todo tubuloso, assim, dessa forma. E ele é muito fácil de diagnosticar, porque os estereocílios estão presentes aqui. Vocês já podem ver aqui, ó, esses fiapinhos que vocês veem aqui, irregulares, ó, eles não são regulares, gente, eles são irregulares. Quem é regular são cílios, tá? Estereocílios são microvilosidades de forma irregular, são expansões do citoplasma apical das suas células. E ele também é considerado, então, o que, gente? Pseudo-estratificado, já que ele também tem nossa dica aqui importante, se tem cílio estereocílio, ele é pseudo-estratificado. Olha aqui os núcleos celulares de forma irregular. Fica um embaixo, um em cima, um em cima, um em cima, aparece lá embaixo. Dá a impressão de que nós temos duas camadas celulares, mas nós não temos. Temos uma camada só. Todos entenderam? Então, em forma tubulosa, é fácil de diagnosticar porque tem a forma sempre de um túbulo, tá? Ele tem núcleos irregulares, né, em níveis diferentes, porque existem células basais e células cilíndricas, e eles têm estereocílios. As células mais alongadas apresentam expansões, que são microvilosidades em microscopia eletrônica, em óticas chamadas estereocílios. Então, como é o nome desse epitélio? Epitélio pseudo-estratificado estereociliado. Quem quiser botar cilíndrico, pseudo-estratificado estereociliado, perfeitíssimo, tá? E em volta dele nós temos o quê? Tecido conjuntivo frouxo, aqui em volta, ó. Como sempre, o nosso tecido conjuntivo frouxo está aqui presente. Eu vou aproveitar essa lâminazinha aqui. Eu gosto de mostrar o baço, aqui não está muito bom, Kátia, mas... Mas o baço tem muito músculo junto. É, mas a cápsula não está muito boa aqui, mas eu vou mostrar mesmo assim. Vou mostrar mesmo assim, está fininha, sabe, essa cápsula aqui, não está nem aparecendo. Eu queria mostrar a vocês um tecido conjuntivo denso modelado. Aqui não está muito bom. Pega 3, número 3. 3. Então, enquanto a Kátia pega uma lâmina para mim, eu vou mostrar para vocês a lâmina 46. Essa que eu mostrei agora foi a 19, tá, gente? Agora é a 46. A 46 vocês já viram até agora. Vocês viram, vamos ver só mais um pouquinho novamente. Ó, os ácidos mucosos. Aqui também são ácidos mucosos, viu, gente? Essa é uma glândula sublingual. É uma glândula salivar. Porque os ácidos mucosos, eles podem ter... Tá, não, você não pegou. Olha aqui. Então nós vamos ver aqui também, ó, ácidos mucosos. Reparem que eles são clarinhos, reparem, ó. Bastante clarinhos, né? Ó, todos eles são clarinhos. Essa parte mais corada que vocês estão vendo aqui é a parte excretora da glândula, tá, gente? É a parte excretora da glândula. Então existe uma parte secretora e uma parte excretora. A parte secretora é essa aqui clarinha, ó. Nós estamos observando o aspecto bem claro, pouco corado dos ácidos mucosos. De vez em quando, dependendo do corte, os núcleos dessas células que acompanham os ácidos mucosos ficam um pouquinho mais arredondados. Reparem, ó. Deixa eu focalizar para vocês olharem. Às vezes, dependendo do corte que nós fizemos, olha lá, nós vamos observar que esses ácidos ficam um pouquinho, com seus núcleos um pouquinho arredondados, mas aqui até que nós estamos vendo eles mais achatadinhos aqui na borda. Né? Uma vez ou outra aparecem os núcleos arredondados. Mas reparem aqui o aspecto mucoso mesmo, espumoso, que existe dentro dos ácidos. Então, esses clarinhos todinhos pouco corados são ácidos mucosos. E é lógico que vocês estão vendo entre eles tecido conjuntivo frouxo aqui, ó, de permeio também, né? Toda essa parte rosinha que vocês veem aqui, ó, são fibras colágenas esparsas aqui em muitos núcleos celulares. Isso aqui, gente, é duto excretor. Vocês já aprenderam teórica com a Kátia aqui, ó. São os dutos excretores. São partes dos dutos excretores que formam essas glândulas, né? Os dutos excretores, vocês se lembram que estão classificados em intercalados, estriados, interlobulares, né?
Então todos eles têm epitélio de revestimento simplesmente, tá certo? Mas não vão precisar ser diagnosticados agora não. Isso fica para outro curso. Nós vamos dizer aqui ácidos mucosos, novamente tecido conjuntivo frouxo, igualzinho. Não mudou nada, tá? Lâmina 46. Eu vou voltar aqui a lâmina número 3. Vou mostrar aqui a lâmina número 3, que é uma lâmina de testículo melhor do que a anterior, né? Aquela que eu tinha mostrado até 19. Eu vou mostrar uma lâmina de testículo onde aparece aqui, ó, a cápsula, né? A túnica albugínea. Vocês se lembram da aula de embriologia, né? Na embriologia vocês devem ter dado aparelho reprodutor masculino, não deram? Não deram túnica albugínea? Não. Ah, não. Então, só na anatomia, né? Então, a cápsula que envolve o testículo se chama túnica albugínea, tá? Essa túnica albugínea é formada de várias fibras colágenas, tem acrescidas aqui também outros tipos de fibras, não importa. O que nós estamos enxergando aqui é uma grande concentração de fibras colágenas que estão formando essa cápsula protetora do testículo, né? E reparem que todas as fibras estão na mesma direção. Então, o que acontece? Elas formaram uma capa protetora, uma cápsula de tecido conjuntivo. Então a gente costuma classificar aqui no baço, por exemplo, tecido conjuntivo denso modelado. Tá? Esse é diferente daquele não modelado da pele. O da pele nós vimos desorganizado. Esse está organizado formando uma capinha. Então é tecido conjuntivo denso modelado. Essa é a lâmina de número 3, é um testículo. Vou mostrar uma outra que a Cátia separou aqui, que é a 20. Vai ser assunto de outra aula de vocês, depois eu vou mostrar de novo em outra aula. Mas é a mesmíssima coisa. Reparem, ela formando uma capa também. Reparem como é que vai ficar até de cor diferente. Olha lá. Tá bonito esse? Esse tá perfeitinho, é uma cápsula, né? É uma cápsula envolvendo o órgão, não importa que órgão é agora, tá? Mas é uma cápsula bem espessa. Reparem a cápsula espessa, ó. Todas as fibras colágenas têm a mesma direção, estão formando uma capa protetora aqui nesse órgão. Só de curiosidade é o baço, né? É uma cápsula importantíssima para o baço. Então, é tecido conjuntivo denso que, gente, modelado. Só tem que botar essas 4 palavras. Tecido conjuntivo denso modelado. Este é o diagnóstico. Não precisa colocar o que está embaixo. Quem inventar coisa, eu vou tirar ponto. Tá? O pessoal inventa. Aí vem aqui um monte de pontinho, já bota aqui outra coisa. Tem gente que inventa, bota aqui ácido. Não, nós não estamos dando a caracterização de tecido linfóide agora. Isso é linfóide. Não começou essa aula ainda, não teve essa matéria. Então, não coloca. Só coloca o que aprendeu. Se eu coloco isso daqui, vocês podem. Tecido conjuntivo denso modelado, lâmina 20. Mesma coisa lá no testículo. Não precisa botar que tem túbulo seminífero, não. O pessoal não vai lembrar do nome túbulo seminífero, vai colocar ácido seroso, como vocês fazem sempre. Então, não põe nada. Tá? Quando não sabe, não coloca. É melhor do que colocar errado, que a gente tira ponto quando bota errado. Vamos à lâmina 45, já estamos quase acabando, já estamos agora aqui em glândulas, né? A lâmina 45 é uma lâmina que vai nos mostrar pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, né? Ela tem secreção endócrina e secreção exócrina. Vocês se lembram bem que o pâncreas, ele tem a porção endócrina formando as ilhotas de Langerhans, né? Todo mundo lembra das ilhotas que formam os hormônios. E a parte exócrina do pâncreas, que é essa que nós estamos vendo aqui, mais corada, ela é toda formada de ácidos serosos. Eu estou tentando achar uma ilhota aqui bonita. Tem uma aqui embaixo, mas está feia. Tem uma aqui bonita, aqui, mais ou menos melhorzinha aqui. Então vou aumentar um pouquinho, ó. Vou mostrar para vocês como é que se diagnostica mais ou menos o pâncreas, né? A gente vai aprender de novo isso em digestório. Mas aqui vocês estão vendo uma região, ó. Essa ilhazinha de células que vocês estão vendo aqui, ó, isso, ó, soltinho, mais claro, é a ilhota de Langerhans, tá? E o que está em volta dela, reparem vários ácidos serosos com uma característica muito marcante. Observem a basofilia basal. Vejam que esses ácidos, eles são mais arroxeados na base e mais clarinhos no centro dele, no ápice das suas células, né? Ele tem uma basofilia basal e uma acidofilia apical. Isso é característico dos ácidos do pâncreas, mas não deixa de ser ácido, não é verdade? É uma parte exócrina dessa glândula, já que é uma glândula mista. Então essa daqui é uma glândula, é a parte exócrina e essa é a parte endócrina. Nós estamos olhando mais a parte exócrina e nós vamos classificar essa parte de ácidos serosos novamente. Agora é ácidos serosos, tá? Por que eles são serosos? A basofilia basal e a acidofilia apical, os núcleos são redondinhos, reparem, ó.
lembra muito epitélio cúbico simples, até para confundir, né? Olha lá. Mas aqui a gente tem a dica aqui da ilhota de Langerhans, está sempre pertinho, a gente sempre bota uma ilhotazinha assim, né? Para vocês no início, agora nem nenhum, se tentarem diagnosticar. Então, ácidos serosos, né? E também nunca está sozinho, o ácido nunca está sozinho. Ele também não tem nutrição própria. Quem nutre ele, gente? Tecido conjuntivo frouxo. Então, logicamente, envolvendo todos os ácidos, nós teremos fibras colágenas esparsas que formam tecido conjuntivo frouxo, lâmina 45. 45. Vamos passar agora para a lâmina 50, uma lâmina mais fácil que existe na caixa. Todo mundo acerta. Quando aparece a lâmina na prova, o pessoal adora, né? Porque é muito fácil, dá até para diagnosticar aqui o órgão, né? É a tireoide, né? É uma glândula endócrina folicular ou vesicular. Olha que fácil, né? As células que formam os hormônios da tireoide formam esses folículos ou vesículas aqui tireoidianos e apresentam todas elas um coloide, uma massa, um líquido, um gelatinoso, uma área gelatinosa no centro que fica toda rachada dessa maneira, que não é defeito de técnica, não. É o sentido de funcionamento aqui da tireoide, vocês vão aprender na M3 isso, tá? Então, essas rachaduras e mordeduras que vocês viram aqui nos colóides é a característica da própria tireoide. A tireoide é muito fácil de identificar. Ela tem uma capinha bem fininha, delicada, ela tem lóbulos, né, pseudolóbulos aqui que dividem essa tireoide em áreas específicas e todos os folículos tireoidianos são revestidos de um epitélio de núcleos redondos, epitélio folicular que a gente chama, tá? E o colóide está dentro dele todo rachado, é bem característico. Então, o que é que vocês vão botar aqui? 3 palavras. Ninguém vai botar um monte de coisa, não precisa. E nem vai tentar botar o órgão, não. Quem botar o órgão pode errar. Às vezes, na hora de vocês botarem o nome do tecido e botar o órgão, o pessoal erra, bota uma coisa e bota outro órgão. Nome do nervoso, né? Então, a gente vai botar glândula endócrina folicular. Tá? 3 palavras é suficiente. Quem quer botar do lado o órgão, na hora de botar o órgão, às vezes erra. Glândula endócrina folicular. Por enquanto não precisa o nome do órgão, tá? A glândula endócrina folicular, que a gente está vendo aqui, logicamente também tem entre os folículos tireoidianos tecido conjuntivo frouxo. Nesse caso da glândula endócrina, a gente não vai exigir, não. A gente já sabe que tem, você já sabe que tem, mas o principal na glândula endócrina é escrever que ela é uma glândula endócrina. Quem não botar endócrina, a gente tira ponto. Não pode botar a glândula folicular só, tem que dizer que ela é endócrina. Porque todas as secreções, né, estão caindo aqui na corrente sanguínea, a gente não tem dutos excretores aqui. Então tem que botar aquela endócrina, tá? Então, lâmina 50, glândula endócrina folicular. Uma outra lâmina que é um pouquinho, essa é um pouquinho difícil, enquanto que a tireoide é fácil, a suprarrenal ou adrenal é mais difícil, essa daqui, que é uma glândula endócrina cordonal. Vamos mostrá-la aqui. Vocês já viram na aula teórica lá, né? Com a parte da glândula endócrina. Então, vocês já vão ver que as glândulas endócrinas se classificam de 2 formas. Ou elas são cordonais ou foliculares. O que quer dizer isso? As células que formam os hormônios, gente, elas se assumem formas diferentes. Ou elas são formas de cordões, ou elas são formas de folículos. Está entendendo? Essa aqui não tem folículo. Essa aqui as células assumiram formas de cordões. E cordões de aspectos variados. Às vezes mais arredondados, como aqui na borda, ó. Ali em cima está uma cápsula, né, que reveste essa glândula. Ali em cima tem um tecido adiposo também, lá fora. Mas aqui, se eu tirar o tecido adiposo, ó, a gente vai ver somente a glândulazinha aqui. Então a gente vai ver essa parte externa aqui. Os cordões celulares ficam todos arredondados, anastomosados em forma arredondada. Aqui no meio, ó, os cordões são mais retilíneos, eles são retos, formam fascículos. E aqui na borda, se eu estiver vendo aqui a parte inferior, né, no centro do corte, a gente começa a ver os cordões, né, de células, mas assim formando uma redezinha aqui no meio. Ainda tem mais uma camada. Todas essas áreas que eu estou mostrando, que são sob a forma de cordões, de uma maneira difícil de se ver, tá? Todas essas células que formam cordões fazem uma glândula endócrina cordonal. Este é só apenas um exemplo. Nós temos vários no nosso corpo, tá? Nós temos a paratireoide, uma glândula endócrina cordonal. Nós temos a hipófise, uma glândula endócrina cordonal. Nós temos o fígado, que tem uma parcela de glândula endócrina cordonal também, tá? O fígado também é uma glândula mista. Então a gente tem várias áreas no nosso corpo que são classificadas como endócrino cordonal. Nós estamos mostrando essa porque ela tem várias camadas de cordões. Camadas arredondadas, alongadas, em forma de rede,
Se olharem bem de longe, é mais fácil de se observar, tá? No microscópio de vocês fica mais fácil. Então, mesma coisa, 3 palavrinhas só que nós vamos exigir. Glândula endócrina cordonal. Essa, como é muito difícil, a gente não vai ficar exigindo tecido adiposo, conjuntivo frouxo. É glândula endócrina cordonal. Por enquanto, vocês vão ter tudo isso de novo na M3, tá? Então, por enquanto, na M1, para a gente poder entender se uma glândula é cordonal ou folicular, é só dizer se ela é folicular ou cordonal realmente, mais nada. Todos entenderam isso? Então, ó, diagnóstico aqui, glândula endócrina cordonal, acabou. 3 palavras, né? Se escrever mais, vai errar. Vamos à nossa antepenúltima, que é a lâmina de número 35. A lâmina, oi? Número, esqueci o número, né? 22, desculpa, 22. E agora nós vamos à antepenúltima lâmina, que é a lâmina 35, lâmina que vai nos mostrar um tipo de fibra do tecido conjuntivo, tá? Olha lá, essa é um tipo de fibra muito fácil, gente, é facílima essa lâmina. Nós estamos observando aqui um fígado, que é uma glândula endócrina também cordonal, né? Ela também funciona como glândula endócrina. Nós temos aqui, na verdade, uma coloração específica para fibras reticulares, que é um tipo de fibra do tecido conjuntivo, propriamente dito. Nós temos 3 tipos de fibras no tecido conjuntivo. As fibras colágenas, que nós mais vemos no corpo, as fibras reticulares, um pouquinho diferenciadas, porque apresentam uma camada, né, de um material glicoproteico na sua superfície, mas elas são colágenas, né, de um outro tipo, vocês já aprenderam isso na aula teórica. E também as fibras elásticas, que tem outro tipo de organização, né? Outro tipo de proteína. Vocês já viram tudo isso na teoria. Na prática, isso aqui se apresenta dessa forma. Na prática, as fibras são reticulares. Por quê? Elas sempre se formam pela prata, pela afinidade que essa camadinha, né, glicoproteica na superfície das fibras colágenas, que agora são reticulares, apresenta. Então, essa afinidade pelos corantes baseados em prata dá essa coloração para essas fibras. Não é nem uma coloração, é uma impregnação. Elas se impregnam pela prata. Então aqui vocês estão vendo, ó, as fibras reticulares em volta de um vaso, aqui envolvendo cordõezinhos de células, aqui, ó, envolvendo sinusóides, capilares sanguíneos. O que importa para vocês é a presença das fibras reticulares em preto aqui. Elas estão sempre em preto porque se formam pela prata. Então, gente, o diagnóstico aqui pode ser fibras reticulares, tá? Podem botar apenas fibras reticulares, porque o que nós coloramos aqui foi a fibra reticular realmente. Nós fizemos uma impregnação para ela ficar positiva. Então, todos os outros componentes dessa área aqui ficam verdes. A gente botou um fundo de verde luz aqui, então fica tudo colado de verde. A gente não consegue muito bem diferenciar se é um cordão, se é cadê um hepatócito, cadê o outro. O que nós estamos vendo positivo aqui, gente, é o quê? Fibra reticular. Então, nós vamos botar 2 palavrinhas de diagnóstico, fibras reticulares, só. Vocês vão ter oportunidade de ver essa lâmina várias vezes, em digestivo, vão ver de novo em endócrino. Então tem muita oportunidade de ver essa lâmina. Então por agora é só para reconhecer a fibra reticular, tá certo? São fibras que formam arcabouço, os órgãos hematopoéticos, aparecem na medula óssea, no baço, né? A gente tem menos no timo, né? O timo não tem fibra reticular, vocês vão ver isso na aula teórica, tá? Mas a gente tem órgãos hematopoéticos, essas fibras reticulares. Então aqui, 35 fibras reticulares. Vamos olhar agora a 47, uma lâmina ótima também, tá? A 47, uma lâmina excelente, onde nós vamos ver um outro tipo de fibra. Aí vocês vão reconhecer também de uma maneira muito fácil, olha lá. Essa então é facílima, né? Nós estamos vendo aqui, ó, a parede de uma artéria, muito fácil. Pode ser a aorta, a artéria pulmonar, muito fácil, né? A gente vê um aspecto assim de ondas assim, escuras, ó. Elas se formam de uma maneira bem escura, né? Dependendo do corante, parallelofucsina, pode aparecer em marrom. Gente, a cor não importa, importa é a forma. Ninguém vai ficar ligando porque vai aparecer marrom. Ah, apareceu marrom, mas é a mesma coisa. Não muda nada, a forma é a mesma. A parede desse vaso apresenta a sua parte mais interna bem mais forte. Reparem, ó, tem aqui um conjunto de lâminas elásticas que se organiza formando uma membraninha. E aqui a parede toda de lâminas elásticas. Está entranhada com outro tipo de tecido, a gente ainda não aprendeu. Mas também não precisa dizer, ninguém vai inventar. Vai botar gente que bota assim, lâminas elásticas e tecido conjuntivo denso. Não precisa botar nada disso. Vocês não aprenderam o vaso ainda. O vaso vai ser dado na M2, né, no segundo semestre. Então, por enquanto, não bota nada. Vocês vão diagnosticar apenas as lâminas elásticas. Se aparecer aqui fora, a parte externa, às vezes a gente bota aqui fora. Vocês vão botar o quê? O que tem aqui fora, gente? Essa parte externa. O que vocês estão reconhecendo aqui? Que eu falei que pode aparecer na parte externa dos vasos.
tecido conjuntivo frouxo. Isso aqui é um componente, eu falei a vocês. Conjuntivo frouxo aparece debaixo dos epitélios, dentro dos tecidos, formando camadas ou na parte externa dos órgãos. Isso é um vaso sanguíneo. A parte externa sempre é formada de frouxo. Tá? Então aqui nós estamos vendo, ó, se eu mostrar assim, vocês vão botar o quê? Lâminas elásticas e tecido conjuntivo frouxo. Tá? Aqui no tecido conjuntivo frouxo aparecem às vezes umas fibrazinhas esparsas, escuras. Às vezes podem aparecer fibras elásticas soltas, não formando lâminas. Tá? Quando forma a lâmina, ela fica daquele jeito lá, formando essas ondinhas, né? Vocês estão vendo, essas linhas fortes. Quando está aqui embaixo, ela é mais fininha, mais solta. Ó. Essas soltinhas aqui embaixo, ó, são fibras elásticas. Essas são lâminas e essas são fibras. E aqui é o tecido conjuntivo frouxo. A gente pode, né, dificultar um pouquinho na prova, de repente. Pode botar uma região dessa. Aí fica mais confuso. Nós vamos botar lâminas elásticas, tecido conjuntivo frouxo, fibras elásticas também. Ou eu posso botar só essa camada. Se eu puser só essa camada, qual será o diagnóstico? Lâminas elásticas. Tem que botar lâmina. Quem botar fibra, a gente vai tirar metade da questão. Não vai aceitar. Tá? Então tem que botar lâmina. Por que é lâmina, gente? Porque é uma organização especializada das fibras. Elas se organizam e formam uma camada média aqui, ó, desse vaso de grande calibre. Vocês vão ver isso no M2. Tá? Eu não vou mostrar o sangue não, porque é muito trabalhoso. O sangue a gente mostra aqui para vocês né? Mostra, mas eu não peguei o óleo. Vocês querem que mostre? Eu boto aqui na bancada, não é melhor? Igual a gente fez na aula. É porque não dá para ver todos os leucócitos. Não dá para ver. Querem ver? Tem que pegar um óleo, cara. Tá aqui, eu peguei aqui da caixa dele. Não, vai cair uma questão só de sangue, tá? Eu mostrei na aula prática aqui para vocês. O pessoal viu. Tá? Deixa eu botar aí. Todas as bancadas terão uma lâmina de sangue. Vê se eu vou conseguir mostrar. Ó, esse aqui deve ser 19. É lâmina de quê? É porque a imagem tá ruim. A imagem tá ruim. É a lâmina que tá ruim, não tem como. Não está dando para ver a duração, mas parece que Tá dando pra ver. não sei. Esse aqui é o monócito aqui embaixo. Gente, presta atenção para a professora botar a lâmina. Olha lá. Mas tá difícil de ver aqui. Dá para Tá, ver perfeitamente. tá nublado. Tá nublado. Perfeitamente nublado. Núcleo dentado. Aqui tá um pouco dentado, tá meio nublado porque a lâmina tá espessa.
quando a lâmina está assim muito espessa, né? Eu peguei uma lâmina de uma caixa de vocês aqui que está muito espessa. Tinha que pegar uma lâmina bem especial na hora da prova, não acontece isso. Mas vocês têm no livro de vocês, em vários livros, também no site, né? Vocês têm nos sites os modelos de células, tá? Dos leucócitos. Normalmente, a gente diagnostica a hemácia, claro, porque a hemácia está em torno de milhões na corrente sanguínea por milímetro cúbico. Então, todo esse fundo que vocês estão vendo aqui, ó, esse fundo é todo de hemácias, tá? Então, aqui a hemácia geralmente apresenta uma área clara, uma manchinha clara no centro, que é o fantasma da célula, onde estava o núcleo, ele saiu, quando ele saiu da medula óssea para entrar na corrente sanguínea. Então, a gente tem hemácias. Então, a hemácia já aparece no diagnóstico para vocês, tá? Como sempre tem que aparecer. Se nós temos em torno de 4 milhões e meio, né, de células, de elementos de hemácias nas mulheres, 5 milhões e meio nos homens em média, nós vamos ter muita hemácia, claro. Então, qual é o objetivo do diagnóstico? É observar o leucócito, tá? É diagnosticar o leucócito. Então, a gente tem algumas características. Por exemplo, essa célula, esse leucócito que eu coloquei aqui, geralmente os leucócitos eles se colhem em roxo e rosa, né? Porque a gente usa mistura do tipo Romanovsky. Ela consta de azul de metileno, azul de metileno e eosina. Então, os núcleos ficam sempre arroxeados e os citoplasmas sempre rosados, tá? E os grânulos que porventura existirem, eles estão com colorações diferentes, tá certo? Então, por exemplo, vocês conhecem 3 tipos de células, né, de leucócitos granulócitos, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E vocês conhecem 2 tipos de células agranulocíticas, que são os monócitos e os linfócitos. Então, logicamente, as células que têm grânulos, os grânulos têm que aparecer para vocês, não tem dúvida, tá? Se o grânulo for bem vermelhinho, bem grosseiro, bem grande, cobrindo o citoplasma da célula, somente o citoplasma, é o eosinófilo. Mas não podemos levar em consideração só uma característica, gente. Para diagnosticar leucócito, tem que levar em consideração várias características. O tipo de núcleo, a quantidade de lóbulos, a presença de grânulos, a coloração dos grânulos, o tamanho da célula, tá? Em relação às hemácias. Então, tem várias coisas para levar em consideração. Por exemplo, eu olho essa célula aqui, mesmo estando ruimzinha, eu vejo que essa célula é grande, olha lá. Uma hemácia tem esse tamanho aqui, ó, nessa média aqui. Então, isso aqui é uma hemácia, ó, né? Aqui, ó. Essa hemácia tem em torno de 5 a 7 micra. Quando eu olho essa célula aqui, ela é bem maior do que aquela lá. Não é essa aqui, ó, grandona? Ela é bem maior do que aquela ali. Então, ela é grande. Reparem que a cromatina aqui é um pouquinho clara, né? A cromatina nessa célula é clara e o núcleo está deslocado para um lado, o núcleo fica deslocado. E reparem que esse núcleo tem um denteamento aqui, ó, uma chanfradura que a gente chama, né? Ele tem como se fosse um grão de feijão, tá? Quando ele tem um aspecto de um grão de feijão, mas pode não ter aspecto de grão de feijão também. Existe uma variação desse tipo celular, que essa é uma célula que sai da corrente sanguínea e cai no tecido conjuntivo e se diferencia no macrófago. Esse é um monócito. Então, pode ter formas intermediárias nessa, né, quase passagem para a corrente sanguínea, a gente tem formas intermediárias. Então, o núcleo pode não estar dentado ou denteado, certo? Mas se tiver denteado, a gente procura botar bem no modelo. Se tiver com esse dentinho aqui para dentro, como se fosse um grão de feijão, cromatina bem clarinha, uma célula grandona, maior do que a hemácia, né? Assim, o núcleo deslocado para um lado da célula, isso com certeza é um monócito. Não tem grânulos. Os grânulos, se fosse uma célula granulada, apareceriam aqui, ó, no citoplasma, que nós não estamos vendo grânulo. Citoplasma é lisinho. Essa lâmina não está boa, porque eu peguei uma lâmina que está espessa, né? Não dá para ver tudo direitinho. Mas nós temos que levar em consideração vários aspectos. Para ser um neutrófilo, o núcleo tem que ser lobado, né? Bastante lobado, trilobado, tetralobado. Quanto mais lóbulos tiver no núcleo da célula, eu achei um aqui. Vamos ver se eu vou conseguir botar um aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. Esse aqui, ó, que célula é essa, gente? Núcleo bastante lobulado, né? Olha aqui. Tem vários lóbulos, aqui tem 1, 2, tem até 4 lóbulos mais ou menos, ó, tudo assim quebradinho no núcleo. Quanto mais lóbulos que nós estivermos vendo na célula, mais velha é a célula. As células novinhas, elas não têm tanto lóbulo. As células que saem da corrente da medula óssea, elas são em forma de bastonete. O núcleo não é tão lobado, às vezes nem tem lóbulo ainda. Aí vocês vão falar, como é que a gente vai saber que é, então, um neutrófilo, por exemplo, né? Se for um bastonete. Tem outras características. Quem faz exame de sangue está acostumado, né? Os patologistas, os especialistas, né, de sangue, que fazem nos laboratórios, estão acostumados a observar. Eles fazem contagem com aparelhagem especial, então eles estão acostumados.
né? Mas aqui pra gente, que é um diagnóstico meramente corriqueiro pra gente, né? Não é nada de contagem, a gente não está pensando em doença aqui nem nada. Então a gente está somente olhando o tipo celular, nós já observamos um núcleo tanto lobado assim com muitos lóbulos, só pode ser um neutrófilo, né? Agora, a característica do citoplasma, reparem que a cor do citoplasma não é tão lilás. Aquele que eu mostrei anterior, o monócito, a cor é meio lilás, porque ele não tem grânulo. Aqui o grânulo é neutro, aqui nós temos vários pintinhos, né, pontinhos pequenos que a gente não está enxergando aqui nesse momento, mas que é uma mistura de grânulos eosinófilos e basófilos, tudo misturado, que dá um tom desse tom assim meio rosado. Então a gente tem que levar em consideração várias características. A gente não pode levar em consideração uma característica, duas características, são várias, né? O neutrófilo tem mais ou menos também o tamanho das hemácias, um pouco maior, às vezes um pouco menor. O núcleo dele é bastante lobado, a granulação é bastante delicada. Eu tomo essa coloração meio rosada, tá? Mas aqui, guiando pelo núcleo, a gente já consegue perceber. Deixa eu ver se eu vejo alguma outra célula interessante para mostrar para vocês. Mesmo assim, um pouco nublado, dá para a gente ver. Agora, plaquetas. Plaquetas são esses fragmentos que nós vemos de vez em quando por aí, né? Nós vemos uns fragmentozinhos. Aqui apareceram duas células, não sei se está aparecendo para vocês aí, deixa eu ver. Aqui tem duas células, tem. Olha, tem uma à direita aqui de vocês, tem até plaquetinha aqui também, vamos ver. Tem uma à esquerda, ó, vou focalizar do lado esquerdo aqui. Essa do lado esquerdo aqui, ó, já reparem que a do lado esquerdo aqui, essa aqui, ó, tá? Peraí. Essa daqui, ó, do lado esquerdo, é um neutrófilo. Reparem que a quantidade de lóbulos, ó, a gente chega a ter quase que 4 lóbulos, esse aqui está separado, né? Então nós temos aqui, tem uma ponte de cromatina fininha ligando aqui, nós temos uma célula de um leucócito bastante lobulado. Reparem a coloração dos grânulos, né? Os grânulos são bastante rosados, eles são bem delicados, a gente quase não vê. E essa célula que nós estamos vendo aqui, reparem que apesar de ter um denteamento bem pequeno aqui, não é uma célula grande. Olha o tamanho dela, ela tem o tamanho da hemácia mais ou menos, nem é maior do que a hemácia, olha só. Está o tamanho dessa hemácia aqui, por exemplo. Essa aqui pode ser um linfócito. O linfócito de vez em quando apresenta esse tipo de denteamento bem pequeno, né? Que a gente tem linfócito B, linfócito T, dependendo do tipo de linfócito. Ninguém vai tentar diferenciar um do outro aqui, nem pensar. Mas a gente pode observar que não é um monócito. O monócito seria uma célula grande, o núcleo estaria deslocado para um lado, teria uma chanfradura mais proeminente, tá? E a cromatina seria mais clara. Aqui nós estamos vendo tudo o oposto, ó. Quase não tem citoplasma, é característica do linfócito. O núcleo é mais escurecido, geralmente o núcleo do linfócito é bem escuro. Então se caísse aqui para vocês na prova uma imagem dessa, ó, a gente colocaria assim, e esse fragmento que vocês estão vendo aqui, possivelmente é o fragmento de uma plaqueta, né? É o megacariócito que sai da medula óssea, né? Ele se quebra em pedacinhos e os seus fragmentos aparecem como plaquetas. Então, como é que nós botaríamos aqui e colocaríamos esse diagnóstico? Vocês podem colocar hemácias, nesse caso, mais plaqueta, né? Ou plaquetas. O que mais, gente? Bota o número, um neutrófilo mais um linfócito. Estão entendendo como é que é o diagnóstico? Vocês podem pegar de modelo, não vou poder mostrar todas as células aqui, os negócios, mas vocês podem pegar de modelo nos sites, né, na internet, tem os modelos das células, nos livros de vocês, nos atlas de vocês tem os modelos das células. Tem gente que já botou até no tablet, que eu vi o pessoal botando, né? Já bota os modelos das células no tablet, pode estudar por esses modelos, tá? A gente costuma colocar em sangue para vocês células bastante assim características. Deixa eu ver se eu acho alguma outra diferente. Vamos ver se a gente acha alguma outra diferente. Oi? A gente não vai cobrar a medula dele. Não, medula não. Só o sangue. Né? A medula foi demonstrativa. Eles viram medula, o Hélio trouxe lâminas. Aqui tem mais um neutrófilo. Queria achar um eosinófilo. Aqui tem um linfócito bem bonito. Deixa eu botar um linfócito bem característico. Ó. Esse aqui parece um linfócito bem característico. Bem redondinho, né? Ali, ó. Aí, perdi de novo. As plaquetas aqui, os fragmentos, está aqui. Aqui tem fragmentos de novo de plaquetas, ó, plaquetas aqui. Ele aqui também, olha, o linfócito, gente, quase não aparece citoplasma, é tão pequeno que não aparece. A relação núcleo-citoplasma é muito próxima, tá? Deixa eu ver se eu acho eu queria achar um eosinófilo. Aqui é um neutrófilo quase que bastão.
Outro tem muito neutrófilo. Ah, achei meu eosinófilo aqui. Peraí, acho que eu achei. Achei sim. Essa daqui. Vocês não vão perceber aí, porque a gente já tem mais experiência aqui, né? Os monitores também, mas aqui nós estamos vendo uma célula, um leucócito, que apresenta um núcleo na forma que a gente chama de headphone, né? Ele tem, um núcleo que apresenta dois lóbulos com uma ponte de cromatina ligando. O núcleo está aqui, ó. Um pedaço do núcleo, o outro pedaço do núcleo é a ponte de cromatina. Essas granulações que vocês veem no citoplasma, que vocês não viram até agora, nenhuma célula que eu mostrei tinha granulação tão forte no citoplasma, né? Os neutrófilos tinham, mas era delicada a granulação. Essa granulação é grosseira. Então, por essa característica, a gente já sabe que é um eosinófilo. O núcleo é bilobado, ele tem uma ponte de cromatina ligando um lóbulo ao outro, e a granulação que aparece no citoplasma da célula é grosseira, são grãos grossos, avermelhados, às vezes um vermelho bem escuro, da cor das hemácias, às vezes mais escuro do que a hemácia, mais avermelhado escuro do que a hemácia. Isso aqui é um eosinófilo. Às vezes o eosinófilo é tão grande, ele ultrapassa essas dimensões, ele tem quase 15 micra. A gente pode ver o eosinófilo grandalhão mesmo. Ele aparece assim, bem marcante assim, a caracterização dele. O mais difícil de aparecer é o basófilo, claro. Quais são os dois tipos celulares que mais aparecem na corrente sanguínea? Quem sabe? Falei não. Neutrófilo e o linfócito. Então é muito provável que sempre apareça para vocês, né? Neutrófilos e linfócitos, não é verdade? Neutrófilo em torno de 60%, linfócito em torno de 30%, não é isso? Os eosinófilos em torno de 3%, o monócito em torno de 10%, tá certo? E o basófilo é o menos provável. Ele tem de 0 a 0,5%. Eu mostrei o basófilo aqui na aula, quem estava aqui na aula viu. Teve gente que fotografou, não foi? Passando para os colegas. A gente botou um basófilo muito bonito aqui. O Hélio até foi confirmar. Era tão bonito que ele foi dar uma olhadinha. Agora, esse daqui é o eosinófilo, viu? Esse é o eosinófilo, tem um núcleo bilobado com uma ponte de cromatina e a granulação grosseira avermelhada. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho mais algum para a gente fechar. Vocês podem ficar procurando também as células, os leucócitos, né? Não esqueçam de colocarem os tipos celulares. Aqui de novo apareceu o neutrófilo e o linfócito. Deixa eu ver se eu acho mais alguma célula, mais um neutrófilo, mais um linfócito, é que tem mais, né, gente? Neutrófilo e linfócito é que tem mais. Mais linfócito é que tem mais mesmo, não tem jeito. Mas de vez em quando aparece, né? O eosinófilo, aparecem outros tipos celulares. O monócito.